atenção, e portanto irá estar na próxima época na Liga 3, na companhia da São Joanense, a outra equipa aveirense. Veremos quando fizermos a análise da segunda Liga também daquilo que será a companhia do São Joanense na Liga 3, se terá a companhia de mais uma equipa ou não, de que a Oliveirense está numa posição muito perclitante na segunda Liga. Tudo dito neste pequeno preâmbulo, vamos então à fase de apuramento de campeão. Jornada 12, Lusitano Lourosa 2, 1 de dezembro 1, Atlético 3, Amarante 1, Sporting B 2, Varzim 0 e o Belenenses 3, FAF 2. Lusitano Lourosa é líder com 26 pontos, já campeão, já com promoção à Liga 2, Sporting B segundo com 20 pontos, Belenenses terceiro com 18, quarto Varzim com 15, quinto FAF com 14, sexto Atlético e Amarante com 13, 1 de dezembro a Lanterna Vermelha com 11 pontos. Antes de irmos então aqui a esta análise da classificação, vamos começar pela análise ao jogo e àquilo que é o momento do Lusitano Lourosa. O Lusitano Lourosa que está de regresso ao segundo patamar do futebol aveirense, como disse o Jorge, pela primeira vez desde que há formato de Liga de Honra, de segunda Liga, de Liga 2, portanto, ou neste formato de campeonatos profissionais, pela primeira vez o Lusitano Lourosa está nesse formato de campeonatos profissionais. Marco Teixeira, uma dupla questão: como é que viu a vitória de Lourosa, o jogo de Lourosa? Como é que foi viver esta emoção de regressar ou de conquistar o acesso aos campeonatos profissionais? Um objetivo muito ambicionado já há muito tempo, quer por esta atual direção, quer pelos adeptos do Lusitano Lourosa, e que foi feito em ambiente de festa. Na próxima semana pode haver festa novamente com o título, mas já lá vamos. Antes de mais cumprimentar, portanto, aqui o painel, portanto, a ti em especial e às pessoas que nos ouvem lá em casa. Sem dúvida nenhuma, com uma alegria tremenda, reviver, portanto, enfim, momentos de que eu, portanto, na primeira pessoa presenciei há 30 e tal anos. O Lusitano Lourosa foi campeão nacional da terceira divisão e subiu pela primeira vez em 72, 73. E havia uma geração, portanto, de miúdos de muito apaixonados pelo Lusitano Lourosa, que já o demonstraram através dos últimos anos e que não tinham vivido esta alegria tremenda que é ver o seu Lusitano subir de divisão, e para eles vai o meu abraço, porque eu já é a segunda vez, portanto, que sinto esta alegria. Espero bem de que no próximo domingo volte a sentir de que nós somos campeões. Não é campeão quem quer, é campeão quem merece, quem faz por isso, e o Lusitano Lourosa de facto. E não vou falar sobre o jogo, pronto, acho de que nós ganhamos, merecemos ganhar, mesmo não jogando muito bem, mas o mais importante para mim, como ex-atleta e adepto do Lusitano Lourosa, é que o Lusitano ia ganhar e soma pontos para vencermos, para sermos campeões. A alegria estampada nos olhos do Marco Teixeira. Vou passar a bola para o anfitrião, o Rodrigo Nunes, que para o ano vai receber o Lourosa. Vai receber o Lourosa na segunda Liga. O Rodrigo muitas vezes falou que era bom para o Feirense, eu recordo-me destas palavras, era bom para o Feirense ter vou pôr entre aspas, os adversários diretos, os vizinhos, nos mesmos patamares e sempre possível no patamar mais superior possível. Como é que veio esta vitória do Lusitano Lourosa, esta subida de divisão? E não estamos ainda a falar da próxima época, teremos tempo para o ano, se Deus quiser, de continuarmos a conversar daquilo que serão as emoções da segunda Liga, mas é bom para a segunda Liga a vinda de Lourosa e, concretamente, até também para esta competitividade com o próprio Clube Feirense. Boa noite, boa tarde a todos. Sim, claro que sim, eu dizia isso e confirmou-se. Parabéns ao Lourosa, a resiliência do seu presidente foi compensada, porque isto não é um trabalho desta época, em relação a ele é um trabalho de 6 ou 7, que sempre acreditou, mesmo por vezes as coisas não terem corrido tão bem como todos esperavam. O que é certo é que ele não desistiu, continuou a lutar por um objetivo, que era o objetivo da cidade, dos lourosenses. Reconhecemos realmente o seu amor ao clube, a sua adesão ao futebol, isso é uma evidência, e a chegada aos campeonatos profissionais vai trazer mais responsabilidade ao Lourosa, mas vai fazer com que os outros, e neste caso os vizinhos, e falo concretamente do Feirense, porque esta rivalidade, que na minha opinião é boa,
é salutar, obriga a que clubes como o Feirense, que se calhar se acomodam, tenham agora mais um objetivo, vão estar de certeza mais atentos e com a vontade porque estão lá há mais tempo, porque têm mais experiência, porque têm uma história muito grande, que não vacilem e que tentem. É evidente que não é importante ficar à frente de Lourosa, mas para os adeptos comuns isso vai ser sempre um objetivo. Não é importante ganhar ao Lourosa se depois perdermos com os outros ou se ficarmos atrás, ou só termos Lourosa atrás de nós. Portanto, o importante é o Feirense se manter nesta divisão, não acredito. Rodrigo quer o Feirense em primeiro e o Lourosa em segundo, é isso? O que eu quero é que esta rivalidade que agora vai ser mais próxima, que vai ser evidente, traga um Feirense mais forte. E que esse aumento de capacidade e eventualmente de qualidade permita que o Feirense possa fazer o seu campeonato, que os objetivos do Feirense para a próxima época eu não os conheço, mas acredito que seja a manutenção como um objetivo igual ao Lourosa, e que, se possível, para o ano que continuemos na segunda liga no ano seguinte e por muitos anos até, eventualmente. E eu não sei quais são os objetivos de Lourosa, conhecendo o presidente, eu acho que ele não vai parar por aqui, vai tentar fazer mais do que aquilo que fez até agora. Vamos esperar, e agora o importante para as pessoas de Lourosa é festejar, é viver este momento que era esperado por muitos há muitos anos, e esta época estava mais do que evidente este desfecho. Ser campeão também é bom, é evidente que é o que fica também na história e no museu do Lourosa. Por isso vamos congratular-nos com esta subida do Lourosa e esperar por eles na próxima época, para termos de certeza absoluta 2 derbys que podem não ser muito bem jogados, mas vão ser de certeza absoluta muito vividos por todos. E se repetirmos, e nem me importa que o resultado também seja assim, se repetirmos os resultados do ano passado, mas principalmente aquilo que foi aqueles 2 jogos, quer em Lourosa, quer na Feira, acho que isso o futebol só tem a ganhar, e o Lourosa e o Feirense também. Francisco, já vamos analisar a Liga 3, já há aqui uma antevisão daquilo que vamos ter na próxima época, há aqui durinha entre o Rodrigo Nunes e o Marco Teixeira, mas acima de tudo, como é que vê esta subida de Lourosa, e para quem esteve no ativo muito tempo nesta época na Liga 3, parece-lhe um desfecho que, conhecendo bem como conhecia a Série Norte e a Série Sul, o Lourosa parecia-lhe natural que fosse o primeiro a conseguir este apuramento. Boa noite, Filipe, boa noite ao painel e boa noite a todos que nos ouvem. Nós temos que dividir a época do Lourosa em 3 partes. Se analisarmos naquilo que era o preâmbulo do campeonato, naquilo que era a grelha de partida para o campeonato, nitidamente estava na pole position o Lourosa. Depois daquele início que foi esquisito e que foi contrário àquilo que eram as expectativas que toda a gente imaginava e potenciava para o próprio Lourosa, as coisas tornaram-se difíceis. Mas com o final da série regular do Lourosa, também verdadeiramente, independentemente de ter sido com vários resultados, mesmo in extremis, mesmo para lá da hora, a verdade é que o Elan que trouxe para esta fase de campeão era claramente a equipa que mais bem preparada estava. Aqui, e eu ouvi também o Américo, o Presidente Rodrigo, e acho que é uma nota que se tem que dizer. Isto é também um caso de estudo para o futebol. O Lourosa é uma equipa e é um grupo com a administração do Presidente Hugo, que tem um investimento ao longo dos anos brutal, e que teve um investimento brutal. A perseverança do Presidente foi aquilo que, na verdade, permitiu... Sim, é o 8º ano já. Permitiu o Lourosa estar
talvez com das subidas mais caras de sempre, porque se somarmos todas as épocas para trás, são efetivamente umas subidas incríveis. O que quer dizer que também, às vezes, a perseverança, manter calma. Obviamente que é preciso ter dinheiro para isso, isso também é verdade lá para Alice. Mas havendo dinheiro, havendo tranquilidade e principalmente neste passado recente, que é o caso do ano passado, as coisas vão sendo compensadas. Obviamente que ninguém tem um poço sem fundo, obviamente que as coisas são como são, mas a partir da altura que houve esta forma, esta resiliência, como o Presidente dizia, mas este rumo em que com dinheiro é mais fácil, é evidente que é mais fácil, mas havendo alguma estabilidade, as coisas acabam por acontecer, e foi aquilo que aconteceu. Foi a equipa que melhor se preparou, foi a equipa que entrou na fase campeão e estamos aqui a falar e as pessoas dizem assim, mas até começou a perder. Nós até comentamos aqui, com uma derrota daquelas, qualquer equipa tinha que estar motivada, e porque o jogo, na minha perspectiva, eu não vi este último jogo, mas o melhor jogo do ponto de vista técnico que o Lourosa fez nesta fase foi curiosamente o jogo que perdeu, em que foi em toda a linha superior e que jogou muitíssimo bem. E portanto, nesse capítulo, acho que foi uma vitória muito merecida, mas acho que é um prémio que quem está à frente e o Pedro Miguel tem também muita cota parte nesta situação, mas eu gostaria, como homem do futebol, gostaria de dar os parabéns efetivamente à estrutura. Quem aguentou estes anos todos da maneira que aguentou, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu, porque isto não é fácil. Temos aqui perante nós um presidente que sabe como é que as coisas estão. Isto não é fácil. Foi subir, foi descer, foi voltar a subir, foi manter-se, foi estar quase a morrer na praia, foi tudo e mais alguma coisa que aconteceu, mas cujo rumo e cuja perseverança e cuja atitude competitiva da própria administração ajudou a que as várias equipas, os vários plantéis se tornassem ainda cada vez mais competitivos. Estamos ainda a falar deste momento de festa que se viveu no sábado. Vítor, como é que vês a fugida do Standard Rosa para a segunda Liga num fim de semana em que marca também a manutenção, mas lá vamos do São João de Vez na Liga 3. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a ti, Filipe, aos nossos ouvintes. Olho com naturalidade, isto era um resultado, um caminho que se antevia de enorme justiça, por aquilo que os meus antecedentes colegas de mesa e de painel disseram, mas também pela humildade que o Presidente Hugo Mendes teve em, num determinado momento, perceber que sozinho e com a estrutura que tinha na altura ia ser difícil, e contratou Nuno Correia. E o Nuno Correia, para a estrutura, fez a diferença nos últimos anos. E, portanto, o mérito é claramente do Hugo Mendes, por tudo. Pela resiliência, pela aposta, pelo acreditar, pela ambição, por essa resiliência, mas também pela humildade do seu presidente em perceber que, para poder chegar ao patamar que ambicionava, precisava de melhorar a estrutura. E teve a sabedoria de contratar o Nuno Correia, que foi aqui objeto de críticas no início da época, porque ninguém é infalível e ninguém é perfeito. O Nuno também terá cometido os seus pequenos erros, mas a verdade é que o Nuno Correia, juntamente com o restante da estrutura, mas se tivesse que personificar aqui alguém, diria que o Nuno Correia é o grande artista, no bom sentido, desta subida de divisão. Porque teve a capacidade de conhecer o projeto, de se adaptar ao seu presidente, que sabemos tem um perfil bastante especial, de beber daquilo que é a massa adepta e toda a sua história do Lourosa, e transpor para a equipa o seu conhecimento, o seu vasto conhecimento. A sua alma, a sua forma de ser também, que é um homem de uma capacidade extraordinária, mas também um homem
muito humano, de emoções fortes, e portanto, não querendo aqui dizer que o Nuno é o único, não é, porque esta subida é da cidade, é dos adeptos, é do presidente, é dos jogadores, é dos roupeiros, é de toda a gente que trabalhou nos últimos anos no Lourosa, mas é também o conhecimento do Nuno Correia e a sua inteligência, a sua astúcia de poder conquistar este resultado com toda esta gente que acabei de enumerar. Portanto, vejo esta subida de divisão do Lourosa como natural. Perderam no primeiro jogo da fase regular em São João de Ver, perderam em Alcochete no primeiro jogo da fase de apuramento de campeão, e essas duas derrotas, se calhar, foram importantes para aquilo que foi também a caminhada do Lourosa. E isto só para dizer e terminar, dar os parabéns ao Américo, aqui enquanto representante, adepto, fervoroso adepto, amante do Lourosa, a todo o clube, a todos os adeptos, e portanto parabéns a toda a cidade de Lourosa por esta conquista. Xavier, para fecharmos este primeiro ciclo do Stand Lourosa. Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, quase todos felizes. É bom que assim seja, porque os dois clubes do concelho atingiram os seus objetivos, e quando assim é bom para o concelho. É uma grande vitória, é uma grande conquista de Lourosa. Foi quase tudo dito. A minha principal foco no comentário a esta subida de Lourosa é de facto um bocadinho em sintonia com aquilo que disse o Vítor. O presidente, conheço o presidente Hugo Mendes desde o seu primeiro ano de mandato, portanto, como enquanto estive envolvido no futebol, conheci o Hugo e sei dos sonhos que ainda tem. Aqui o presidente Rodrigo sabe, se calhar até melhor do que eu, os sonhos que ele ainda tem por concretizar como presidente de Lourosa. É um homem que até entrega-se de corpo e alma às coisas, é de facto essa a principal nota. Obviamente, sendo a pessoa líder, é alguém que merece o seu destaque, como o Mr. Charlo disse bem, é o líder do clube, foi o que não deixou cair este desejo, este sonho, esta luta, e percebeu em boa hora, porque provavelmente, arrisco-me a dizer que nos últimos 40 anos, as duas melhores épocas desportivas de Lourosa são as duas últimas. O ano passado, que esteve muito perto de atingir o objetivo, conseguiu este ano, e isso coincide com a entrada do Nuno Correia no clube. Não é que, e não quero destratar, ou seja, não quero estar aqui a criticar que a estrutura que Lourosa tinha, se era limitada ou não, da minha parte não é essa a minha intenção, mas sentia-se, e porque eu conhecia algumas pessoas que passaram pelo clube e percebia em algumas conversas que tinha com eles que faltava de facto aqui um upgrade à estrutura do Lourosa, alguém que conhecesse o futebol, que conhecesse os jogadores, que tivesse uma capacidade de conhecimento grande sobre o futebol e sobre a divisão e sobre os jogadores que poderiam ajudar o Lourosa. Não podemos negar, e eu fui um deles, que no início da época estava um bocado renitente com este Lourosa, e fui um dos que achei que o planeamento, ou pelo menos algumas contratações, pareciam-me um pouco desajustadas. No entanto, aquilo que eu não queria nesta hora de euforia, que pensassem que há alguma crítica ao Lourosa, que acho que o Lourosa não merece crítica nenhuma, mas se há coisa que o Lourosa apenas se limitou a fazer, e este apenas é muito grande porque foi o suficiente para subir, é que o Lourosa jogou para ser campeão. O Lourosa jogou para ganhar. O Lourosa não jogou para ser bonito. O Lourosa não jogou para dar espetáculo. O Lourosa não jogou para goleadas. O Lourosa não foi para dentro de campo para dizer que nós somos bons e os outros não. O Lourosa jogou para ganhar este campeonato. O Lourosa foi eu vou usar a expressão que gosto muito de ouvir aqui do nosso colega, que toda a gente gosta dele, o Sr. Carlos Silva gosta muito de usar essa expressão. O Lourosa não entrou finalmente para esta competição de smoking e sapatos de verniz. Foi de galochas e fato de macaco, e se é bonito, se é feio, que o Lourosa jogou. Se os outros praticam até um futebol ligeiramente superior, houve aqui algumas vitórias à nesga, e só porque marcava, ouvia dizer, só marca de cantos, só marca de bola. Não interessa, o Lourosa jogou para ganhar, o Lourosa jogou para subir, e o Pedro Miguel
é, de facto, um treinador bom para isso. Porque o Pedro Miguel tem as equipas dele são muito pragmáticas. Ele joga muito para o resultado. Não joga para a bancada bater palmas, entre aspas. Ele joga para ganhar. E o Lourosa jogou para ganhar. Está de parabéns a Lourosa, está de parabéns o Sr. Teixeira, todos os seus adeptos. Tenho muitos amigos do Lourosa e, em especial, porque o Lourosa, isto, por acaso, mexeu comigo a tarja do sonho de muitas gerações. E eu tenho a certeza que ontem o meu avô, no fim de semana, o meu avô lá no céu, onde ele está, deve ter vibrado muito com esta vitória de Lourosa, porque isto de facto foi um desejo de muita gente. O Lourosa não está pela primeira vez no segundo patamar de futebol português, está pela primeira vez nos campeonatos profissionais, mas o Lourosa já participou no segundo patamar do futebol português há mais anos, e foi bom para eles, e acho que e aqui corroboro do que o Presidente Rodrigo diz. Eu, conhecendo o Hugo como conheço, ele não vai parar por aqui, não estou a ver o Lourosa, claro, vai ter as suas dificuldades, é o primeiro ano na segunda liga, mas o Lourosa não vai andar a passear na segunda liga. O Hugo vai ser uma pessoa extremamente exigente, sonhadora, perseverante, ele não vai ficar por aqui, tenho a certeza disso. E pronto, dar os parabéns ao Lourosa, a toda a estrutura, ao Nuno Correia, treinadores, jogadores, adeptos, todos. Está de parabéns, Lourosa. Vamos então também agora um bocadinho mais breve, até porque a notícia que marca este fim de semana é exatamente a vitória por 2-1 frente ao 1º de dezembro e consequente conquista da subida à segunda liga. Já foi dada há pouco então a classificação, só dizer que na próxima jornada temos 1º de dezembro Varzim, Luciano Lourosa Atlético, Fafa Sporting B e Amarante Belenenses. Francisco Chaló, como é que viu os resultados deste fim de semana, juntamente com a classificação e aquilo que falta jogar? Agora um pequeno resumo, o mais breve possível, cada um pode fazer relativamente a esta fase da apuramento de campeão. O lado positivo é a manutenção do Sporting com todas as aspirações de legitimidade. Confesso que não estaria a contar, não por aquilo que era a qualidade dos jovens leões, mas principalmente pela juventude e pela comparação com outras equipas que estão a militar nesta fase, em cuja experiência, cujo potencial também é reconhecido, e basta só lembrar o FAF. Isso por lado positivo. Claramente o Sporting é a equipa que nesta altura melhor se apresenta, a seguir obviamente ao Lourosa. A questão do FAF é na verdade um desânimo, e é algo que ninguém estaria a pensar. Depois as guerras entram, obviamente, na guerra matemática e na guerra da lógica matemática e competitiva. E acho que aqui há 3 posições que estão em aberto, não é? Há 2 posições que estão em aberto, melhor dizendo, para 3 equipas, que é o Belenenses, que é o Varzim e que é o Sporting. Portanto, sendo que o Sporting é o que está mais bem situado, tem uma diferença pontual já substancial e, portanto, o play-off estará em aberto. E como devo imaginar, felizmente para o campeonato ainda há muita coisa em disputa até à parte final, porque caso tivesse tudo resolvido já, as próximas jornadas já eram quase para cumprir calendário, mas há ainda alguma coisa que pode acontecer e, portanto, para estas 3 equipas, Sporting pelo lado positivo, FAF pelo lado negativo, mas Varzim e Belenenses também têm possibilidades de ainda chegar a alguma coisa. Ora bem, nesta Liga 3, lá vou eu com o meu futurologismo e recordam-se do que é que me disseram da São Joanense. A São Joanense acabou em segundo e quando disse que se a São Joanense fosse ganhar ao Braga ainda podia não descer, isto foi com todos, claro que era óbvio que nós não estávamos à espera que a São Joanense fizesse o que fez. E eu acho que estas 2 jornadas ainda pode haver aqui uma conjuntura de resultados que eu não coloco o FAF de fora. Porque o FAF vai receber o Sporting e vai a Varzim. Ou seja, o FAF tem a oportunidade de ganhar pontos diretamente e retirar pontos aos potenciais que estão em cima. Portanto, eu ainda coloco aqui o FAF com uma tenue esperança. O problema é que o FAF está-nos a dar sinais que não ganha ninguém, entre aspas. Ou seja, os resultados desportivos, eu estou como o Mr. Charlotte diz, se calhar eu coloco o FAF aqui um bocadinho. Por isso é que eu dividi, porque eles não ganham. A lógica matemática exatamente, daquilo que é a lógica competitiva. Porque não deixa de ser factual. Se o FAF fizer 20 pontos, obviamente vai ter que ter aqui uma conjuntura de resultados muito grande, que é o Belenenses não pode ganhar jogo nenhum. E eu não sei se os 20 pontos e depois o Sporting terá que perder na última jornada para o FAF ainda sonhar. O resultado do Sporting, eu estive a ver parte do jogo. O Varzim tem uma excelente equipa. O Varzim bateu-se muito bem, perdeu 2-0, mas esteve durante
80 e tal minutos a jogar com -1. Houve um jogador do Varzim que foi expulso logo aos 9 minutos e isso condicionou bastante a estratégia do Varzim. O Sporting tem ali miúdos muito interessantes. Ou seja, foi uma surpresa também para mim. Eu não contava que o Sporting, principalmente também tem muitos miúdos. Ainda ontem jogou um miúdo na segunda parte que é da equipa B. O miúdo que entrou, não me recordo o nome, entrou ali na parte final do jogo de ontem contra o Gil Vicente, é da equipa B do Sporting. Portanto, quer dizer, o Sporting teve uma fase em que não tinha muitos jogadores na equipa A e foi necessário esses miúdos irem à A, e o Sporting manteve-se sempre competitivo e a ganhar pontos. Portanto, o Sporting é de facto uma surpresa. E o Belenenses tem aqui um calendário um bocadinho complicado, porque o Belenenses, ora bem, eu não estou a ver o Lourosa campeão a ir a Belém só para comer pastéis de Belém. Que nem o Belenenses que está à espera que o Lourosa vá na última jornada passear a Lisboa, comer pastéis de Belém e o Sr. Teixeira festejar o título de Sporting com o Presidente Rodrigo, que não estejam à espera disso, porque o Lourosa não vai passear. O Lourosa vai claramente para ganhar ao Belenenses. E, portanto, o Belenenses tem sido um bocadinho... É dia de eleições. Mas vai ser mesmo no domingo, a última jornada. Não pode ser. Não sei se já está marcado, sinceramente. Bem, mas nós agora temos uma desculpa, já agora à parte para as eleições. Abriu hoje o possível... Será no dia 17 de maio. Quem puder votar, já agora acho que isto como é um dever cívico, tu não levas a mal que uma pessoa incentive a população ao dever cívico, o povo português a partir de hoje já pode votar. Portanto, o voto antecipado já é permitido a partir de hoje. Portanto, os adeptos de Lourosa que vão todos votar antes de domingo. Mas é sábado o jogo, às 3 da tarde. Ok. Faz todo sentido que assim seja. Agora, acho que Varzim, Belenenses e Sporting, mais o Sporting poderá. O Sporting vai a Amarante, não é? Ou é o Belenenses vai a Amarante? Não, o Belenenses vai a Amarante. O Belenenses já vai a Amarante. O Belenenses tem aqui uma grande oportunidade de fazer aqui um checkmate na sua subida para não precisar de Lourosa na última jornada. Isto é muito complicado, estarmos aqui com futurologia e eu corroboro do que disse o Mr. Saló, coloco aqui como um possível milagre ainda o FAF. Se ganhar na próxima jornada e haver uma conjuntura de resultados que o ajude. Caso contrário, obviamente que será, e até me arrisco a dizer, Varzim ou Belenenses. Sinceramente é quem eu coloco. Verdade, matematicamente, se Varzim e FAF vencerem os 2 jogos que têm os próximos e o Sporting B e o Belenenses perderem os 2 jogos, até ficam à frente destas 2 equipas de Sporting B e Belenenses. Claro. Matematicamente, não sei se há gol averagem entre FAF e Sporting. E ainda vão jogar entre eles, portanto... Exatamente, portanto, eu acho que isto ainda pode haver aqui mas a lógica é o Sporting e o Belenenses confirmarem a classificação que têm para poderem... Agora, segundo ou terceiro, isso já vai ser complicado. Há 2 surpresas claras neste campeonato e nesta fase. É o Sporting pela positiva e é o FAF pela negativa. Não concordo com o Xavier, porque o FAF a mim não me engana mais. Porque eu tinha isso presente no início desta fase, de que o FAF tinha boa equipa, todos vocês diziam que sim, e eu também acho que sim, e que isto ia mudar, e o FAF ainda não convenceu ninguém. Olha, você disse que era 12 equipas da Beira Preto, não é? Não vai ser agora, por isso mesmo é que eu digo que não vai enganar. Portanto, não vai ser agora, quando a meta está a chegar claro. a 1 quilómetro do sopé da montanha, que o FAF vai agora começar a acelerar e vai passar pelos outros todos. Portanto, o FAF vai ficar no lugar que está. Não acredito que ganhe o Sport e não acredito que ganhe outro jogo com o Varzim. Em Varzim, na Póvoa. Ainda por cima não acredito que ganhe nenhum. Sporting FAF foi 0-0 na primeira volta. E por isso o FAF não faz parte desta equação. O Sporting e o Belenenses vai depender, também não concordo contigo que o Lourosa vá a Belém apenas para comer pastéis de Belém. É evidente que vai a Belém completamente descomprimido. Mas vai para ganhar? Não acredito, vai para ganhar, ninguém entra para perder, claro. mas vai entrar, vai ser uma semana de festa se forem campeões no próximo fim de semana. Portanto, isso é uma vantagem para o Belenenses, que pode definir quem fique em segundo lugar. Então, por exemplo, pode haver mudanças de equipa, dar a oportunidade a outros miúdos que não jogaram a ser campeões. É normal que exista isso. Não vai a Belém da mesma forma que precisasse lá ir para ganhar para ser campeão. Claro. É evidente se o Lourosa não ganhar o próximo jogo e precisar de ganhar em Belém, aí pode ajudar se calhar um bocadinho
um bocadinho o Sporting, porque se puder ser campeão é melhor do que ficar. Melhor do que ficar em segundo. Em relação a Lourosa, só mais uma chega que parece que não se falou muito nisso. Tem a ver com a equipa técnica, que independentemente de toda a estrutura, do presidente, do Nuno, a mudança de equipa técnica e as pessoas que eu conheço, o Pedro, Miguel, que passou pelo Feirense, o Morgado também, e o Rui Correia, e aí tenho que agradecer ao presidente Lourosa, que era nosso colaborador na formação, e não há dúvida nenhuma que ele já era o segundo ano que estava connosco, e se percebe, quem acompanha, a evolução que nós tivemos nos guarda-redes do escalão de sub-15 e sub-17, com o trabalho que o Rui Correia tem feito no Feirense. E quando ele recebe o convite do Pedro Miguel para ir para Lourosa, ele diz-me que queria continuar a fazer o trabalho que estava a fazer o Feirense. Teria que falar com as pessoas, e sei que não foi bem recebido essa ideia, porque o Feirense, pronto, mas quando as pessoas, não é o Feirense Sale, o Feirense Sale é uma coisa, Feirense Clube é outra, e as boas relações entre o presidente do Feirense e o presidente de Lourosa permitiram que ele continuasse a fazer o trabalho no Feirense e a fazer bem, e no Lourosa também a fazer muito bem. E isto é uma prova evidente de que as rivalidades têm que ser durante o jogo, que vão ser na próxima época os 2 jogos, durante os 90 minutos. A partir daí a rivalidade não pode existir, tem que haver uma conjugação de esforços no sentido de cada um dos seus clubes possam ser. Eu estou agora que eu estou a perceber, portanto, ele está de facto preocupado. E tem razões para estar preocupado. O Lourosa dificilmente, quando está no mesmo patamar de Feirense, perde com o Feirense. Portanto, tem razões para estar preocupado, sem dúvida. Isto para o ano vai ser uma guerra. Vitor, Não tenho nada a acrescentar àquilo que os meus colegas Vou deixar de disseram. elogiar o Lourosa. Se você começa assim, você não me... Aquilo que os meus colegas disseram não tenho nada a acrescentar. Concordo muito com aquilo que diz o Rodrigo, não tanto com aquilo que diz o Xavier. E portanto o Faf também é uma desilusão. eu há pouco dei a frieza matemática, ou seja, neste momento Varzinho e Faf ainda podem ter aqui uma palavra a dizer, até para o próprio segundo lugar. Desculpa, não, estava só a dar a nota da frieza matemática que eu falei há pouco. Eu também falei dessa nota. Assim ganho tempo para a parte do junto. Marco Teixeira. Não, eu sou provavelmente o mais pragmático, que é os que estão à frente têm vantagem, o Sporting e o Belenense, e o resto é conversa. É evidente de que matematicamente tudo é possível, mas eu continuo a fazer a mesma aposta, de que fiz logo no primeiro jogo, de que o primeiro ia ser o Lourosa e o segundo ia ser o Sporting. Vamos então agora falar de outro momento feliz para o Conceição de Maria-Feira deste fim de semana. O São João de B venceu em Vila Verde por 1-0 e, fruto da vitória da Sanjonense no terreno do dia também por 1-0, fez com que o São João de B conseguisse a manutenção. Então, resultados deste fim de semana: Vila Verdense 0, São João de B 1, Trofense 0, Braga B 2 e Anadia 0, São Joanense 1. A classificação ditou que, e resultados finais, terminou a época para estas equipas: Braga B foi o primeiro classificado com 27, São Joanense segundo com 23, terceiro Trofense com 21, quarto São João B com 18 pontos. Todas estas equipas garantiram a manutenção na Liga 3 na próxima época. Descem ao Campeonato de Portugal o Anadia com 16 pontos e o Vila Verdense com 7 pontos. Vítor, aqui hoje mais falar até dos próprios resultados, mas temos de falar também aqui da própria conjugação dos resultados, porque o São João não dependia apenas de si, tinha que fazer a sua parte, vencer e depois esperar que a São Joanense pelo menos empatasse com a equipa do Anadia. Conseguiu vencer no terreno do Anadia. Como é que foi vivida então a festa do São João de Ver? Parece-te que foi uma pergunta um bocadinho retórica, não é que justo, mas pensas que de que forma é que pode abalar também a própria São João de Ver esta vitória ou esta manutenção quase no fim de linha? Pode espicaçar as hostes em São João de Ver, juntando aqui a alegria da manutenção, já o pragmatismo daquilo que poderá ser o planeamento da próxima época, com aquilo que é ainda a memória recente de até aos 90 minutos estar ali praticamente com o coração nas mãos, se poderia ou não descer ao Campeonato de Portugal.
Olha, antes da festa, desse momento de êxtase entre os adeptos, a equipa, o clube, vivemos uma semana intensa, em que muito pouca gente acreditava, em que muito pouca gente, ou que muita gente duvidava que o São João de Ver pudesse manter na Liga 3, e porque efetivamente pusemos-nos a jeito no jogo de São João de Ver Anadia, em que perdemos em casa, e esse resultado fez com que o Anadia passasse para a nossa frente, e portanto só essa conjugação de resultados é que poderia inverter aquilo que toda a gente dizia: o São João de Ver vai descer, o São João de Ver vai descer, o São João de Ver vai descer. A verdade é que houve muita gente da equipa, à volta da equipa, que tinha essa esperança, que não deixou que a toalha fosse atirada ao chão, que colocou todo o grupo alerta e em sintonia com aquilo que era ainda essa esperança, e a verdade é que o grupo foi a Vila Verde e ganhou o jogo. Não foi um grande jogo de futebol, mas, como alguém dizia há pouco, o São João de Ver jogou para ganhar. Precisava que a ADS ganhasse no Anadia. Desculpem, mas não foi mais que a obrigação da ADS ganhar em Anadia. O São João de Ver foi lá 2 vezes, ganhou 2 vezes no Anadia. É importante dar nota que o Sanjonense entra para esta fase como, recordo daquilo que eram as análises de todos os membros deste programa, que Vila Verdense e Sanjonense eram os principais candidatos para descer de divisão. Filipe, mas a verdade é que a Sanjoanense fez um crescimento de futebol enormíssimo nos últimos jogos. Quem viu a ADS jogar nisso a época e quem viu a ADS jogar estes últimos 7, 8 jogos, não dirá que é a mesma equipa. E, portanto, a ADS só tinha que ir à Anadia pela verdade esportiva, pelo puro futebol que defendemos na Liga 3, e lá lutar para ganhar. E, portanto, a ADS, e muito bem, parabéns à ADS pelo profissionalismo, parabéns à equipa da ADS por não interferir na verdade esportiva deste campeonato, e foi à Mas se perdesse, estava a interferir? O Anadia não pode vencer o Sanjonense? Eu vi o jogo. Eu ia vendo o jogo de São João de Ver. Eu não tive a oportunidade de ir a Vila Verde, estive ausente da região, então vinha no comboio e via o jogo de São João de Ver e o jogo do Anadia. E, portanto, aquilo que se viu é a ADS a jogar aquilo que estava a jogar nos últimos jogos. A ADS foi igual a si própria. E, portanto, isto só valoriza a ADS, os seus jogadores, a sua equipa técnica, e que jogaram aquilo que tinham que jogar. Portanto, acho natural, como acho natural a subida de divisão de Lourosa pelo jogo que fez, acho natural o jogo que a ADS fez em Anadia, porque, com todo o respeito pela Anadia, e a Anadia, ou Anadia, foi um adversário bastante digno. Tenho pena da Anadia descer, tenho pena, porque é um clube do nosso distrito. Agora, também é verdade que depois de perder o seu ponta de lança Maranhão, obviamente que ficou mais difícil para o Anadia marcar golos, e portanto, agora, o São João de Ver foi ganhar a Anadia 2 vezes. Portanto, a ADS, na senda de jogo que estava a ter, só tinha que ir lá e fazer o jogo que fez e ganhou o jogo. Pronto. Mas eu quero aqui falar sobretudo do São João de Ver, que é para isso que cá estou. E o São João de Ver, e aquele grupo de trabalho, toda a gente que ali respira o símbolo, fez aquilo que tinha que fazer, que era agarrar-se uns aos outros, motivarem-se uns aos outros, não deixar que ninguém caísse. Um trabalho enormíssimo do Diogo Barbosa e do Edgar Almeida, nossos capitães, dos nossos meninos de ouro da formação, o Benjamin, o Léo, o Dudu, pessoas da casa que respiram o clube, que respiram a terra, e todos aqueles, o André Clark está ali há alguns anos, Rafael Tavares, toda a gente. Eu não quero aqui, não quero correr o risco de me esquecer de ninguém. Portanto,
toda a gente que está no clube há mais tempo, seja que estão dentro de campo, seja todo o pessoal que está à volta da equipa, uniu-se e nós conseguimos aquilo que todos desejávamos, que era a manutenção da Liga 3. Portanto, parabéns à nossa equipa, parabéns aos jogadores, parabéns ao treinador, parabéns ao Carlos Branco, ao grande líder, quando se colocou aqui em questão a substituição do Afonso Cabral, e também ao Afonso Cabral um obrigado por tudo que fez ao longo da época, e se não fosse o trabalho dele, nós não teríamos vivido os momentos épicos que vivemos nesta época, mas houve um momento que a sua continuidade poderia ser um risco maior do que a troca de treinador. A verdade é que defendi aqui a troca de treinador, a verdade é que essa troca de treinador trouxe este resultado, e portanto acho que foi muito bom para nós, e agradecer a toda a gente que contribuiu para este resultado. É então o momento também marcante que temos de São João de Ver, Américo Teixeira. O São João de Ver consegue a manutenção. Há aqui o próprio Vítor também já foi falando aqui a colar daquilo que pode ser um repensar para a próxima época, não é? Portanto, aquilo que deixou aqui o lastro esta época. Mas se recuarmos um pouco também ao ano passado, estávamos a falar exatamente disso do Luciano Larosa. O Luciano Larosa acaba, num contexto diferente, acaba por morrer na praia, desculpando aqui a expressão e colocando entre aspas. Completamente diferente. Aliás, eu começo por dizer, se me permites, o Vítor esqueceu-se de dar os parabéns, portanto, também a um elemento fantástico que jogou pelo São João de Ver, portanto, no domingo, a São Joanense. Porque se não fosse a São Joanense, pronto. É só para relembrar. Mas a ADS fez aquilo que tinha que fazer. Pois, não é? exatamente, fez aquilo que tinha que Então, fazer, mas mas devias devias dar-lhe dar-lhe os os parabéns. Porque da Porque mesma na forma cabeça que de deste algumas os parabéns... pessoas, desculpa lá, na cabeça de algumas pessoas, a ADS devia jogar ao Anadia a fazer tricô. A fazer tricô. Não, Ou o quê? O São João de Ver ia à Vila Verde para o funeral. não. Desde quando é que Mas não isso... foi isso que eu disse. Não, tira os parabéns à ADS, mas porquê? Porque se Eu não, dou os fosse parabéns se não fosse a ADS ter ganho, tu não davas os parabéns a mais ninguém. Não, a ADS fez aquilo que era normal fazer. E parabéns, e disse isso, parabéns pelo profissionalismo, parabéns pelo futebol, pelo respeito à competição. Eu disse isso há bocadinho, se calhar não ouvi, estavas ainda a pensar Pois, no Lourosa. se calhar não ouvi. Mas eu disse. E portanto, mas a ADS, apesar de eu dar os parabéns à ADS por esse comportamento, a ADS fez aquilo que tinha que fazer. É evidente que sim, mas se a São Joanense não tivesse ganho em Anadia, tu não davas os parabéns a mais ninguém. Se o São João de Ver não fosse a É Vila só isso Verde que eu ganhar, digo. Américo, Eu acho que toda a gente dizia que o São João de Ver tinha tirado a toalha ao chão. Não deixámos que a toalha caísse ao chão. Não precisámos de nenhuma galinha preta no estádio Vila Verde. Nós não levámos nenhuma galinha preta para o estádio Vila Verde. Se o São João de Ver não ganhava ao Vilaverdense... Nós levámos a alma Não, malapeira para Vila Verde. Nós levámos a alma malapeira para Vila Verde. Não precisamos de uma galinha preta. E ganhámos o nosso jogo. Mas fostes o caminho todo a rezar, como a quem vai para Fátima. Mas foi a primeira vitória de São João de Ver este ano sobre o Vilaverdense, não foi? Foi. Acho Pronto, que sim. só se me permite, Desculpa eu interromper, queria Américo, brincar, não, desculpa. está tranquilo, eu queria brincar um bocadinho também com o Vítor, dizendo-lhe a ele que de facto, portanto, enfim, a nível de concilio, as coisas entraram mais ou menos na normalidade, naquilo que é normal a nível desportivo, e salientar que de facto a única equipa que cresceu, mais um centímetrozinho, foi o Lusitânia de Lourosa. Aqui também, o pequeno, ele já vai ter saudades de São João de Ver para o ano, Marco Teixeira. Francisco Chaló. Parabéns ao São João de Ver, até porque numa missão difícil, dependendo de terceiros, não depende de si próprio, algo que era inesperado até há umas semanas atrás, e principalmente nesta fase regular, em que era das equipas mais bem fechadas, das equipas que melhor futebol praticava, e principalmente tinha valores individuais que lhe davam alguma garantia. A verdade é que a espiral negativa entrou no processo, às vezes as coisas acontecem assim, e acho que também qualquer resultado é natural. Há 3 resultados possíveis no futebol. Mesmo quando a pessoa joga bem, às vezes perde, mesmo quando joga bem, às vezes empata, e às vezes jogando bem, às vezes ganha. Todos os astros nesta semana conseguiram alinhar-se em função daquilo que era necessário
porque a verdade é que a ADS, uma sanjoanense, tinha uma semana difícil. Porque é preciso dizer-lo isto abertamente, e eu percebi o Vítor, a maneira como tentou defender o ADS. Muitas das vezes no futebol fala-se em coisas que influenciam. São jantares que se fazem a mais durante a semana, que é para distrair, tirar a concentração das equipas que depois vão jogar. A ADS na semana passada festejou aquilo que era impensável para muita gente, e nomeadamente nós próprios aqui dissemos que não era impossível, porque uma das coisas que eu disse sempre que a ADS não era impossível, porque a ADS reforçou-se, foi das equipas também se reforçou muito em janeiro. Houve mudança também da parte administrativa, técnica e essa coisa toda. E a verdade é que após terem atingido, que é o problema, após terem atingido o seu objetivo, eu até nem falo outras coisas de subterrâneas, falo coisas claras. São jantares, as equipas festejam, as equipas não treinam, as equipas não... E para bem do São João de Ver, a ADS foi efetivamente a Anadia. A Anadia é essa que também, e o São João de Ver, que se tinham defrontado a semana anterior. Toda a gente poderia dizer, falando as palavras do Vítor, a obrigação de São João de Ver era ganhar, o que é certo é que não ganhou. Porque acontece, o futebol é isto, o futebol é um pouco isto. Mas não há dúvida que tiveram, eu não tive a possibilidade de ver o jogo, é importante. Agora, para mim, acho que está de parabéns, os astros alinharam-se, o Conselho está de parabéns, o São João de Ver é muito merecido ficar na Liga 3. Acho que o campeonato da Liga 3 fica mais enriquecido, até com o São João de Ver, com a Sanjoanense, com todas as equipas. Sim, com equipas próximas. Sai um Lourosa, mas avizinha-se também da Liga 3 da Zona Norte mais um nome sonante por aí fora. Portanto, ou um ou outro, mais um nome sonante, um sério candidato. Aliás, diria mesmo que para o ano candidatarem-se à subida, assumirem-se à candidatura de subida, só mesmo quem tem argumentos, e como digo, quem tem argumentos qualitativos, competências e dinheiro. Portanto, porque de resto vai ser uma luta difícil. Mas parabéns ao São João de Ver, que fez o seu papel, e parabéns ao futebol, que tudo correu dentro da normalidade. Rodrigo Nunes? Eu percebo o discurso do Vítor, percebo a sua intervenção, diria exatamente a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Percebo ele ter o cuidado de enumerar as virtudes e a força e a vontade de todo o staff e de todos os jogadores do São João de Ver, mas nenhuma pessoa do staff, dos jogadores, da estrutura do São João de Ver merece os parabéns. Não merece os parabéns. Eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar de uma situação que aconteceu aqui há 50 anos. Eu sou sócio fundador da Juventude Atlética Os Amigos do Cavaco, que a modalidade criada na altura era atletismo. E então, no 25 de abril de 1975, o Orfeão da Feira fez aqui uma prova de atletismo, aqui à volta da cidade, saía do estádio Marcolino de Castro, dava a volta pela cidade, 1º de maio, e depois voltava, e eu então era atleta. E saí juntamente com os outros, ali na 1º de maio, a vir para o estádio, olho, apercebo-me que atrás de mim só vinha a ambulância, portanto quer dizer que eu era o último. Num esforço para também mostrar a minha vontade e o meu querer, eu consegui passar 2 ou 3 e chegar ao estádio com 2 ou 3 atrás de mim. Não estava lá ninguém para me dar os parabéns. Não estava absolutamente ninguém, e ninguém me deu os parabéns, porque eu, num esforço titânico na parte final, consegui deixar 2 para trás e chegar a 3 a contar do fim. E ainda por cima, o São João de Ver conseguiu isso com a ajuda de outro, não fez mais que a sua obrigação, portanto, não foi o espírito, não foi a união, não foi não sei o que fez o São João de Ver ficar na terceira liga. Tudo aquilo que se passou nas últimas 3-4 semanas em São João de Ver, no grupo que lidera o São João de Ver, incluindo, foi tudo ao contrário daquilo que deve ser feito numa equipa de futebol a este nível. Portanto, eu não posso, conforme dei os parabéns ao Lourosa, não posso dar os parabéns ao São João de Ver, e espero, enquanto pessoa do Conselho, e que tenho uma grande simpatia pelo São João de Ver e pelas pessoas de São João de Ver, que
a partir das 6 da tarde ou das 5 da tarde de ontem, se tenha entrado em reflexão ali. Toda a gente em reflexão para perceber o que é que se passou, porque não é de certeza absoluta, percebo, e tu disseste aí, e é verdade, é factual, que a mudança de treinador é que fez chegarmos aqui, é que fez o São João de Bia chegar aí, não foi nada. Foi a vitória da Sejonense que fez o São João de Bia chegar lá. O treinador, a mudança de treinador, foi um tiro do pé com um canhão. Portanto, na minha opinião, não é a 3 jornadas do fim. O Anadia fez pior, foi a 2 jornadas do fim. E alguém, dos que mudaram de treinador a 2 ou 3 jornadas do fim, um ia correr bem e outro ia correr mal. Portanto, estão as pessoas de Anadia a achar que fizeram mal em mudar o treinador, está as pessoas de Sajoneira a achar que fizeram bem. Mas o treinador não influenciou nada. Porque o Sajoneira quando precisou de ganhar, não ganhou. E quando precisava de ficar, teve a ajuda de terceiros e muito bem, como tu dizes, a Sajoneira só fez a sua obrigação. Portanto, como pessoa que gosto de muita gente de Sejam de Ver e do Sejam de Ver, eu espero, sinceramente, que a partir de ontem esteja num momento de muita reflexão, perceber o que é que se passou. Teve que haver aqui muita coisa, muito longe daquilo que tu e bem apregoaste aí. O espírito, o amor, a junção, o agora é que vai ser. Opa, teve que haver exatamente o contrário. E muita dessa gente, que eu nem os conheço, atenção, eu não faço a mínima ideia quem é o treinador atual, não faço a mínima ideia, ou melhor, vi o Sejam de Ver jogar e aquele treinador no banco, não faço, nem sei qual é o currículo dele, se ele é bom, se é boa pessoa, se é bom treinador, não faço a mínima ideia. Portanto, a maioria dos jogadores não conheço o presidente responsável, não sabemos, e as pessoas não sabem se será ele, se serão eles os próximos, ou na próxima época, a liderar o projeto do São João de Ver, que é estas coisas que as SADs às vezes nos deixam numa situação complicada aos adeptos. Portanto, acredito que se não se fizer uma análise interna, para se ver o que é que se passou, o São João de Ver corre o risco de voltar a passar pelo mesmo e pode não ser possível safar-se, porque no último jogo uma equipa qualquer pode, como disse o Mr. Chaló, andar nos copos durante a semana porque estava a festejar uma manutenção. Eu disse isso em relação ao Lourosa, não acredito que o Lourosa vá a Belém jogar com a mesma intensidade como se precisar de ganhar para ser campeão, e o Sejonense, o São João de Ver correu esse risco com o Sejonense a safar-se a semana passada e a ir à Nadia sem precisar do jogo para nada, apenas o seu profissionalismo e aquilo que tu dizes que é a verdade esportiva, e o Sejonense interpretou-a da melhor forma, e parabéns do São João de Ver, que não deixou de ganhar ao Vilaverdense. Mas como disse o Ser América, eu repito, também era o que faltava. Se o São João de Ver não ganhasse no Vilaverdense depois da Sejonense, ou a Sejonense a ganhar em Anadia, se o São João de Ver não ganhasse em Vilaverdense, era de vir de Vilaverdense até São João de Ver com pau de marmeleiro. É vir a pé. Não, vir a pé não era um sacrifício muito grande, mas de pau de marmeleiro, nem todos, desde o roupeiro até ao presidente. Xavier, para fecharmos. São João de Ver, Xavier? se empatasse, não descia. Se empatasse em Vila Verde, porque o Anadia perdeu. É que o empate chegava ao São João de Ver porque... Mas é depois. Ok, pronto. Parabéns atrasados ao São João de Ver. Eu digo atrasados porque o São João de Ver não precisava de passar por isto. É a minha opinião. Tenho uma excelente equipa, tenho um bom conjunto de jogadores, provou durante a época, olha, se calhar foi das equipas que mais trabalho deu a Lourosa, por exemplo, e não é só pelo bairrismo de vizinhos. O São João de Ver que vimos em Lourosa é um São João de Ver capaz de estar, eu sempre disse, São João de Ver tinha equipa para estar na série dos primeiros. É a minha opinião e continuo sem tirar esta opinião. Para mim, São João de Ver não era para esta divisão, para este campeonato, perdão, para esta fase de manutenção. O São João de Ver passou-se aqui alguma coisa pós-Rio Ave, acho que foi ali que começou um bocadinho
a experiência do Mr. Jaló não foi não foi agoiro, mas a experiência do Mr. foi no próprio dia do jogo, no final do jogo nós vinhamos em viagem e o Mr. Jaló alertou-nos, opá, cuidado, que estas coisas e tal, e realmente aconteceu. Parabéns ao São João de Ver, conseguiu a manutenção, obviamente que teve aqui, eu vi os 2 jogos, o São João de Ver fez o suficiente para ganhar em Vila Verde, o Vila Verdense na primeira parte até foi uma equipa chata, e que estava ali a correr também com o seu profissionalismo, não tendo nada a ganhar, fez ali deu trabalho ao São João de Ver. A segunda parte acho que o São João de Ver foi mais adulto, veio ao de cima a maturidade que alguns jogadores de São João de Ver têm, alguma capacidade de liderança que alguns jogadores têm. O Edgar é muito inteligente, é um líder, e foi muito importante ontem, para mim foi dos melhores jogadores de São João de Ver. E, portanto, eu senti que o São João de Ver tinha o jogo sempre controlado, mas podia haver ali, também pôs-se a jeito, porque às vezes num canto, numa bola parada, mas o São João de Ver teve muito mais próximo do 2-0 do que o 1-1 durante o jogo, na minha opinião. O jogo do Anadia Sanjonense confirmei aquilo que eu vi em São João de Ver. Acho que a parte psicológica é que mexeu um bocadinho com a Anadia na entrada porque aqui estou à vontade para o falar, porque conheço bem o Mister, o Filipe Moreira, de quem lhe mando um abraço, porque apesar de não ter concretizado o seu objetivo, continuo a achar que é um excelente treinador, principalmente para esta realidade, pelo menos de Liga 3, até acho para mais, mas isso é uma opinião pessoal minha. Acho que ele mexeu com a parte psicológica dos jogadores do Anadia e percebeu-se que havia em São João de Ver um bocado mais de vontade dos jogadores do Anadia. O Anadia foi uma equipa mais aguerrida, foi uma equipa, jogou com ansiedade o São João de Ver nesse jogo. O São João de Ver foi muito ansioso contra o Anadia, e teve a sorte do jogo, e vou voltar a dizer isto com toda a clareza. O Anadia teve a sorte do jogo, não teve mais nada, mas isso vai ficar para a minha nota final. O Anadia teve a sorte do jogo em São João de Ver, não teve mais nada. E portanto, neste jogo a São Joanense mostrou-me, que eu ainda não tinha visto, porque é que a São Joanense ficou em segundo, e esta recuperação épica de uma equipa condenada. Nós estávamos aqui sempre a condenar, Vila Verdense e São Joanense estavam condenados, e a São Joanense tem aqui e percebi ontem porquê. E onde entra a São Joanense fez de Lourosa da fase regular. É verdade. Agora, e mais, tal mas e qual. O que nós estávamos a falar há bocadinho, e é aqui que o São João de Ver acaba por ter a felicidade também de São Joanense abordar este jogo desta forma, não é ir abordar o jogo que o Lourosa pode ir abordar a Belém. É a São Joanense não ter tido... ou seja, o São Joanense jogou com os melhores. A São Joanense podia fazer o que provavelmente o Lourosa vai fazer em Belém. Dar um prémio a jogadores menos utilizados, poderem também ser campeões, não sei se existe algum júnior. Foi muito mais épico para a São Joanense fazer o campeonato que fez e safar-se na semana passada do que o Lourosa está na situação que está, porque o Lourosa já sabia. Estávamos todos já preparados para isso. Mas o Xaló falou na primeira fase do Lourosa. Não, eu estou naquela a falar, primeira não, fase que foi épica. Eu estou a falar foi em termos de descomprimir, para o último mas é muita descompressão. O Lourosa, quando for a Belém, já está 15 dias de festa. Pronto, mas estavam preparados já para. A São Joanense não. A São Joanense foi um milagre muito maior do que o Lourosa, não houve milagre nenhum. Não, mas a São Joanense, a concentração competitiva é muito a São Joanense deste jogo podia dar um prémio a alguns jogadores menos utilizados. O jogo já não interessava para nada, que é normal isso acontecer. E não é... caiu, o Vitor tem razão. A São Joanense só fez aquilo que tinha que fazer. Mas a jogar com os melhores, eu pelo menos tive a oportunidade de ver a São Joanense que ainda não tinha visto. E esta São Joanense tem uma equipa com muita qualidade que eu não contava, mas honestamente, admito que o Anadia é uma equipa mais limitada, percebi que o Anadia tem ali um conjunto de jogadores interessantes, mas não é uma equipa, não é um conjunto, é muito difícil, era muito difícil a tarefa do Anadia. Percebo agora porque é que o Anadia, e talvez as dificuldades que o professor Manta teve ali, nós podemos ser muito bons treinadores, mas às vezes quando não temos ovos não conseguimos fazer omeletes, e eu acho que o Anadia não tem uma equipa, na minha opinião, assim tão forte como eu pensava que tinha. Eu nunca equacionei o Anadia na luta pela descida, mas o que é certo é que aconteceu. Feliz para o São João de Ver. O São João de Ver está de parabéns, atrasado, já devia ter isto resolvido há muito mais tempo. Ainda foi a tempo, fez a sua obrigação, beneficiou da vitória da São Joanense, e portanto a São Joanense, e bem, fez o seu trabalho. Aliás,
nós vimos num fim de semana futebolístico que achámos estranho as equipas darem tudo para ganhar. Portanto, a São Joanense fez o que ou muitas outras equipas pelo fim de semana fora fizeram para ganhar. Jogaram para ganhar. Vamos então, está terminado. Não, por favor. malas. Não, Vítor, não. Eu tenho aqui que defender. Agora, Vamos lá ver, Aqui não é uma questão de defesas da honra, nós estamos a fazer análise de campeonatos. Estamos a... Porque não se pode. Há tolerância, mas vamos falar de Feirense, portanto, aqui temos que pedir tolerância Desculpa, também aos teus Filipe, colegas desculpa, de painel. Para a semana falámos de Feirense, metade do programa ou 3/4 do programa. E com todo o respeito pelo Feirense, como é óbvio, mas porque ainda está em competição, o São João termina hoje. Estamos a perder E, tempo. portanto, não dar os parabéns ao São João de Ver, eu acho que é profundamente injusto. Eu compreendo o Xavier. De facto, a dada altura do campeonato, nós demonstramos uma qualidade superior àquela que demonstramos nesta fase final do campeonato. É verdade. mas o Xavier deu os parabéns. Atrasados. O Xavier defende que nós, à luz do que tínhamos feito contra Trofense, Varzim, Faf, Lourosa, que ganhámos o primeiro jogo e em casa de Lourosa fomos roubados, mas calma, fomos prejudicados, está bem. O Bandeirinha sentou-se no banco do Lourosa. Pronto, e portanto nós fomos prejudicados em Lourosa. Agora, quantas lesões tivemos ao longo da época? Longas lesões. Em termos de orçamento, qual era o orçamento de São João de Beira em comparação com sanjoanenses, com trofenses, com Anadias? Nós sabemos quem está no Anadia neste momento, quem está na São Joanense neste momento. Nós sabemos a alteração diretiva destes dois clubes. E o São João de Beira teve dificuldades. Tem que pensar. Tem, Rodrigo. Claro, todos temos que pensar. Agora, refletir. Agora, não dar os parabéns ao São João de Beira com este... Eu nem vou entrar aqui em questões que são mais técnicas e que não interessam para aqui faladas. Mas o São João de Beira tem meia dúzia de jogos muito bons esta época. Mas estes meus colegas de painel, ou alguns deles, são os mesmos que quando nós não ganhávamos, quando nós empatávamos, quando nós tínhamos 2, 3 jogos sem ganhar, diziam que nós estamos a fazer o caminho para a descida. Disseram. Nós estávamos a fazer o caminho. Peço desculpa, tu falaste, eu respeitei. Agora... desculpa, está bem. Portanto, mas eu não falei isso. O São João de Beira teve uma época que em alguns momentos foi difícil, mas há um conjunto de circunstâncias que provocam isto. Nós temos um treinador que não é daqui, que não conhece o futebol daqui. Nós temos vários jogadores que não são daqui, portanto não conhecem o tipo de futebol daqui. Nós temos ali uma dezena de jogadores que são daqui, que vêm já de épocas anteriores, que respiram o clube, que dão tudo pelo clube. Outros jogadores, se calhar, porque ainda não estão adaptados, tiveram mais dificuldade em entrar. O São João de Beira faz uma... Não é uma grande época. Mas para mim é um sinal de enorme alegria o que se passou ontem. O que se passou ontem foi: nós estamos na Liga 3 porque merecemos. Porque merecemos. Porque ao longo da época, e como disse o Xavier, vai fazer na nota final, mas eu vou dizê-lo porque no programa semana passada, foi do apagão, não foi minha. Certo. O Anadia tem sorte em ganhar em São João de Beira. Tem sorte. O São João tem 2 oportunidades de golo no início do jogo, que se as marca, arruma com a Anadia no jogo anterior. E vocês estão aqui todos a dizer 1001 palavras positivas de São João de Beira. Nós tivemos a infelicidade do jogo, temos a infelicidade de não marcarmos no início do jogo, temos a infelicidade de termos sofrido um golo difícil, mas nós fomos superiores ao Anadia. E esta coisa de que beneficiamos da ADS, o Lourosa também vai subir divisão, porque os clubes concorrentes ao Lourosa perderam jogos. Se não perdessem, não estaria aqui a festejar a subida de divisão.
Isto, Vitor, agora dar temos os mesmo que terminar. parabéns à Agora temos ADS, mesmo que terminar. porque a ADS vou Não, terminar eu em só- 10 segundos. Tu esqueceste Não, temos mesmo que terminar, que era temos mesmo mais que terminar. um elemento que devias ter dado. Parabéns. E dei. Eu dei os parabéns ao Sejam de Ver e Ó, Médio. só disse isso. Ó, Médio. Disse, E esqueceste dei os de parabéns- dar os parabéns à São E Joanense. dei os parabéns à ADS pelo seu profissionalismo, pelo seu brilho, mas a ADS fez o seu trabalho. Os outros, o Lourosa acaba de festejar e bem a subida à Liga 2, merecidamente, por tudo que fez durante a época. E, para está os terminar? parabéns, mas porque os outros também perderam, senão vocês não estavam a festejar a subida à Liga 2. Isto é o Lapalice do futebol, ou não é? Só dar nota então que nós vamos ter tempo para fazer o resto das análises, então em bom abono também da informação aos nossos ouvintes, lembrar que na Série B desceu Oliveira da Hospital e Lusitânia dos Açores, portanto são as duas equipas que acompanham neste caso a Nadia Vilaverdense para os campeonatos nacionais, para o Campeonato de Portugal, e na Liga 2 lembrar que o Marítimo empatou com o Feirense a uma bola, neste momento há uma luta a 3 no que diz respeito para o primeiro lugar, mas ainda temos aqui com alguma hipótese entre Alverca, Vizela e Tondela para a luta na subida divisão, e na luta por manutenção temos uma luta titânica entre Oliveirense, Passos Ferreira, Porto B e Portimonense, aqui também, já que o Mafra matematicamente não tem hipótese de chegar a lugares de play-off, apenas já não consegue safar-se de lutar pela manutenção. Temos mesmo que terminar, Rodrigo Nunes, notas finais. Na próxima semana iremos ter quem nos ouve que é afeto ao Feirense. Vamos começar a próxima semana pela segunda Liga e fazer então aqui o devido. O Feirense tem estado sem jogar e eu também não tenho vindo. Empatámos agora um jogo, temos que ganhar o último para conseguirmos ir ao play-off do segundo lugar. O Porto já é campeão, ou melhor, o Porto já ganhou, já subiu, já ganhou a Série Norte e nós ainda estamos na disputa da Série Sul. O handball do Feirense continua invicto na fase de subida à segunda divisão e vamos andando com a época a terminar. E não há mais nada a dizer. Vitor? Eu tinha mais qualquer coisa. Olha, mantendo a mesma senda do que dizia há bocadinho, Era os parabéns a vocês. os adeptos de Sejam de Ver que conhecem a equipa, que acompanharam a equipa ao longo da época, que conheceram todas as dificuldades da equipa ao longo da época, não é, eu não conheço e estou a dar palpites. Os adeptos de Sejam de Ver, que são a verdadeira alma daquela equipa, conhecem e conheceram as dificuldades da equipa ao longo da época. Ontem, à chegada da equipa a São João de Ver, ao nosso estádio, estavam lá dezenas de adeptos de São João de Ver a agradecer, a dar os parabéns, a aplaudir a equipa. Porque todos nós reconhecemos, nós adeptos, que aquilo que nós sabemos que se passou ao longo da época, nós só temos que estar felizes, agradecidos a toda a equipa que fez das tripas do coração por esta manutenção. E, portanto, a esses que são os verdadeiros, a verdadeira alma do clube, a esses que lá estiveram ontem no final do jogo e na recepção da equipa, a esses parabéns pela sua, pelo seu querer, pelo seu acreditar, por esta agradecimento à equipa, porque eles lutaram muito para defender nossas cores. Olha, a minha nota final não é, portanto, individualizar apenas um jogador nos parabéns. Os parabéns que já dei ao São João de Ver é para toda a estrutura, para os adeptos, para a vila, para os jogadores, para todos. Mas quero deixar aqui uma nota final para um dos melhores profissionais que eu conheci no futebol, que se chama Rafael Melo. Quero mandar daqui para ele um abraço muito querido da minha parte. E há uma coisa, se há uma palavra que personifica o Rafa enquanto pessoa, enquanto ser humano, doeu-me ver a esposa dele no final do ano a dia São João de Ver em lágrimas a sair do estádio. Estava perto do Mr. Chalot, o Mr. Chalot depois até acabou por sair, eu fiquei para trás porque vi o rosto da esposa do Melo completamente entristecida pela infelicidade que ele teve no lance que ditou o resultado final do São João de Ver a Nadia, e ele viveu uma semana muito difícil. E eu queria mandar para ele um abraço muito sentido de alguém que gosta muito dele. Foi dos melhores profissionais que eu conheci no futebol, e se há uma palavra que personifica o Rafael Melo na perfeição,
é profissionalismo. O Rafael Melo é um grande profissional. Era esta a minha nota final. A minha nota final vai para o Conselho de Santa Maria da Feira e para o futebol em particular, porque as equipas do Conselho estão todas de parabéns. O Feirense conseguiu, portanto, de facto, a manutenção, o Lusitânia de Lourosa que subiu à 2ª Divisão e o São João de Ver que manteve também manteve-se na 3ª Liga. A União de Lamas também, que fez um campeonato espetacular, e eu espero... Já agora a Lavandeira vai representar também Portugal na Europa. Antes da Lavandeira... Só faltou o Feirense subir, que assim tínhamos uma na primeira, outra na segunda, outra na terceira e outra na para o quarta. ano, isso pode acontecer para o ano, se Deus quiser. O que é que Não acontece? sei se Também pela queria ordem dar que os está a dizer. parabéns... Temos que avançar. Eu não percebi. Para o ano... Eu não estou a perceber. Ao seu Mac, a nota... Porque eu considero a Florgrade uma equipa do Conselho, porque começou, portanto, enfim, a sua estrutura começou em Reunião e hoje está em Ovar, mas os meus familiares, os treinadores, os jogadores, são quase todos do Conselho da Feira e eu incluo nos meus parabéns, portanto, também a Florgrade. Para terminarmos, Mr. Sala. Eu vou corroborar também pela parte das vitórias do Conselho, que foram muito importantes, e por aquilo que é a competitividade da 2ª Liga, que continua ao longo dos anos a ser praticamente uniforme. A 2ª Liga, na verdade, é um campeonato, e também a talho de foice. A Liga 3 é muito engraçada, é um campeonato muito engraçado, mas engane-se quem pensa que a Liga 3 tem alguma coisa a ver com a 2ª Liga. Fica então a promessa que na próxima semana vamos fazer uma análise global e aprofundada na 2ª Liga. Muito obrigado aos meus craques do microfone. Terminamos a nossa emissão de hoje. Eu sou o Filipe Dias, regresso na próxima semana, se quiser.